Eu sou a Isa Porcioli e tá começando o Sacodecast. I'm gonna roll with you till the day I die. A minha convidada, ela é um espetáculo, multitalentosa, uma atriz que já participou de várias novelas da Rede Globo e de outras emissoras também. Ela canta e canta muito bem, já ganhou até um reality show. E ela vai contar tudo e mais um pouco aqui no Sacodecast. A gente também vai entrar na pauta de autismo, porque ela foi diagnosticada tardiamente. Então o Sacode sempre vai trazer informações relevantes pra você. E vamos comigo nesse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Júlia Ayumi! Oi, Isa. Obrigada por me receber aqui hoje. Eu tô muito feliz de estar com você. A última vez que eu te vi foi na Beauty Fair. Foi na Beauty Fair. A gente andou aquele dia, né? Não foi? Foi. A feira tava grande e lotada. A gente foi até naquele vagão que é todo cor-de-rosa. Exatamente. Falando em cor-de-rosa, olha o seu cabelo, que lindo, né, amiga? O cabelo tá cor-de-rosa. Menina, eu fiz pra poder combinar com um personagem que eu gosto, que eu jogo Pokémon TCG, cartas. E aí eu fui participar do Intercontinental que teve agora e eu fiz pra combinar. Eu acompanho o seu Instagram, eu vejo você direto se dedicando ao Pokémon. E eu Sim. queria entender mais sobre, porque não é muito o meu universo. E como você pode compartilhar, né? Você tá quase uma especialista em Pokémon. Total. Na verdade, começou a ser meu universo mais ou menos em março desse ano, que foi quando eu participei do meu primeiro grande campeonato. É um jogo de cartas, é como se fosse um xadrez de cartas, vamos colocar assim. É um jogo de estratégia, onde você tem 60 cartas, que você que monta o seu próprio baralho, né? E seu objetivo é pegar todas as cartas prêmio. Existem vários tipos de maço, de deck. Tem deck de controle, deck agressivo, deck que é mais só bate, deck que não bate, deck que… existem várias vertentes, né, de tipos diferentes de jogos. Começou como um hobby, né, pra eu poder me distrair um pouquinho. E acabou que virou um hiperfoco. E eu acabei competindo, entrando no meio competitivo. E hoje em dia eu tô inserida dentro do meio competitivo do Pokémon. Uhum. E você falou que virou um hiperfoco, começou no hobby. E eles são muito inclusivos com as pessoas autistas. Isso, total. Esses eventos que eu participo, os grandes eventos, eles são super acessíveis no sentido de eles fazem alterações para que pessoas neurodivergentes consigam se adaptar melhor e que a experiência não seja uma experiência dolorida, que seja uma experiência divertida para todo mundo, né? Tem muitas pessoas, é muito barulho, a iluminação é bem forte. Então, eles sempre disponibilizam acomodações para que a gente consiga se adaptar. Então, você pode usar abafador, um óculos de sol, se o ambiente estiver muito claro e você precisar desse ajuste. Eles também têm ajuste para pessoas com mobilidade reduzida. Como que funciona esses grandes campeonatos? São pareamentos aleatórios. Então, esse último que eu participei agora foram quase 2.000 pessoas inscritas. Então, essas 2.000 pessoas, elas foram pareadas aleatoriamente em 1.000 mesas, né? E pessoas que têm mobilidade reduzida ficam em mesas fixas, então elas não precisam se movimentar durante as partidas. Elas podem só ficar dentro daquele ambiente. Então é muito legal. A Copag, que aqui organiza esses eventos aqui no Brasil, eles estão sempre preocupados em acolher a gente, né? Uhum. Então, o hiperfoco, de certa forma, é uma vantagem? Então, menina, muita gente me pergunta isso. É uma vantagem. Pode ser uma vantagem. Às vezes atrapalha. Por exemplo, quando eu comecei meu hiperfoco em Pokémon, eu colecionava, eu não jogava as cartinhas. Então, eu ficava coisa de 6, 7 horas seguidas, sem parar pra comer, pra beber água, pra nada, só organizando as minhas cartinhas. E eu só queria fazer aquilo. Eu acordava, meu Deus do céu, eu quero mexer nas minhas cartinhas, quero mexer nas minhas cartinhas. Mas, ao mesmo tempo, é uma vantagem, porque você se dedica muito a uma coisa específica, né? Então, você acaba tendo um conhecimento vasto daquele assunto. Então, meu hiperfoco agora é Pokémon, mas já foi sapateado, já foi quadball, que é um esporte novo. Então, vai flutuando e a gente vai conhecendo mais a fundo de coisas específicas. Sim, eu entendo isso, que até determinado ponto você tá muito focado em uma coisa saudável. Mas agora, se você deixa de fazer o que é essencial ali, beber uma água, dar uma pausa, se alimentar, aí já é meio perigoso. Pois é. A gente caminha numa linha muito tênue, assim, especialmente…
Pra quem não sabe, eu sou autista, nível 1 de suporte. Então, a gente caminha numa linha muito tênue entre conciliar as coisas da vida e fazer coisas que nos dão dopamina, né? É um hormônio que eu não produzo naturalmente, assim, que é pouco produzido dentro do meu corpo. Então, atividades que me liberam dopamina, que me fazem sentir bem, é difícil parar, assim, sabe? É como se... Fosse um vício. Exatamente, é quase um vício. Durante um período de tempo. Mas também quando eu perco o interesse, Perde já o interesse. era. E isso é em tudo. Absolutamente tudo. Pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Pessoas um pouco menos, já foi mais, assim. Quando você entende o que tá acontecendo dentro do processo, você consegue evitar que aconteçam algumas coisas. Então, por exemplo, amizades, né? Às vezes eu sumo e fico meses sem falar com ninguém. Porque eu preciso do meu espaço. Pra eu ficar sozinha, sabe? Sem interagir, eu não quero ter que pensar em fazer as coisas. Exige energia, né? muita. Alimentar uma amizade é uma energia ali. Exatamente, né? Ser exatamente. sociável. Total. Né? Então, sobre ter vício em pessoas. Existe sim, especialmente… Vou dar um exemplo aqui. Começo de relacionamento. Tem aquela paixão, Aquela que é aquela coisa gostosa, Exatamente. borboleta no estômago, tudo Exatamente. que é uma coisa que vai liberando hormônios, né? Exatamente. E você vai ficando, tipo, empolgada, né? Muito. E aquilo passa a ser muito bom e você quer só aquilo durante o começo do relacionamento. Óbvio que você vai desenvolvendo outras coisas. Então, você vai criando vínculos, você vai criando atividades que você gosta de fazer com aquela pessoa. E deixa de ser só, meu Deus, tá começando agora, meu Deus, é tudo feliz. Ai, como lindo o começo do relacionamento. E isso pra tudo. Não só com casal, mas como amizades, né? Então, eu queria, quando eu conheço uma pessoa, eu quero falar com ela sempre, eu quero estar com ela sempre. E aí, depois vai dando uma acalmada, assim. Tipo, ei, as pessoas têm vida, calma. Isso é um traço do autismo. É um traço do hiperfoco. Do hiperfoco, e o hiperfoco tá dentro do autismo. Sim, mas também tá dentro de outras neurodivergências, como o Sim. TDAH. Sim. Então, não é exclusivo do autismo, mas no meu caso, eu tenho por causa do autismo. E agora que a gente entrou na pauta do autismo, me conta como foi esse processo de ter o diagnóstico. Menina… É muito doido falar disso, porque eu sempre fui uma criança muito comunicativa. E eu tava falando disso com a minha mãe esses dias, né? Há 23 anos atrás, a ideia que as pessoas tinham do que era o autismo era aquele menino que não conversa com ninguém, só quer brincar com aquelas coisas específicas no carrinho, não come de tudo e não é muito sociável. E, na verdade, o autismo ele é um espectro, né? Então, existe uma grande abrangência do que é. Então, vou dar um exemplo aqui, talvez não seja o melhor exemplo, mas uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, você tem uma pequena dor de cabeça, uma grande dor de cabeça. Uma enxaqueca. Uma que você não pode ver luz, que você tem que ficar no escuro. Sim. São graus, Sim. E o grau do autismo não está relacionado a quão autista você é, e sim a quantidade de ajuda que você precisa no seu dia a dia para poder levar uma vida sozinha, uma vida normal, né? Então, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, falava com todo mundo, e logo aí, isso de cara era um motivo para as pessoas não nem cogitarem que isso fosse uma possibilidade dentro da minha vida, né? Então, eu sempre tive muita facilidade na escola. Então, eu sempre tirei notas muito boas. E a escola, pra mim, sempre foi um grande hiperfoco. Então, meu caderno era, tipo, meticulosamente organizado, todo bonitinho. Eu tinha todas as minhas canetas coloridas, organizadas. Meu estojo, todas as canetas tinham que estar viradas pro mesmo lado. Eu sempre fui muito meticulosa com as minhas coisas, né? Então… Nunca, apesar de os sinais estarem ali, eram sinais que não indicavam dentro do que as pessoas consideravam que era um autismo 20 anos atrás, né? 23 anos atrás. E aí, eu passei por uma fase muito difícil durante um relacionamento. E o meu antigo namorado falou, olha… não tá legal, eu acho que você precisa de mais ajuda do que a que eu posso te dar aqui dentro dessa nossa dinâmica de relacionamento. E aí eu procurei um médico, uma psicóloga, fiz o acompanhamento com a psicóloga me encaminhou para uma psiquiatra, onde eu fiz o exame neuropsicológico, que
apontou como autismo, né? E foi muito engraçado, porque quando eu fui contar pros meus amigos de escola, assim, pras pessoas mais próximas, eles tipo… Ah, então é isso. A gente sempre soube que teve alguma coisa esquisita com você. A gente só não sabia o que que era, mas você não era igual a gente. E aí, eu tive que passar por todo um processo de reaceitação da minha pessoa, né? Porque é entender que… Ah, então eu faço isso porque eu sou autista. E não porque… por um motivo aleatório. Então, eu sempre tive muita dificuldade com higiene pessoal. Como assim, higiene pessoal? Uhum. Eu sempre detestei tomar banho. Por quê? Porque pra mim, tomar banho… O que é tomar banho pra você, Isa? Tipo assim, quando você fala assim, vou tomar um banho. Quais são qual é o processo que você faz pra tomar banho? Eu vou pro banheiro, né? Eu entro no chuveiro. Eu acho que é um momento gostoso, assim. E… sempre fui acostumada a tomar bastante banho, até porque antes de morar em São Paulo, eu já morei uma época em Cuiabá, que é muito quente. Calor. Então sempre foi um momento assim, vou me refrescar, né, no calor. Um momento relaxante, sabe? E aí, pra você, tipo, você vai, entra no banheiro… Eu lembro que quando eu era criança, talvez algumas vezes, já teve aquela coisa… Ai, que saco ter que tomar banho. Sabe aquela coisa que a mãe fala? Vai tomar banho! Tomar banho. Então, assim, acho que quando eu era criança, eu tenho memória, assim, de não querer ir. Mas nunca foi um problema, uma questão. Só foi uma coisa meio… eu não tô afim e tal, mas tem que ir, então você vai. Meio que na obrigação, tipo, tem que fazer. Tipo, escovar o dente, né? Sim. Não é, ai, que felicidade. Que delícia. Vou escovar. Não, você faz porque é uma obrigação. Não é igual comer um chocolate, né? Nossa, que delícia, não. Comer um chocolate. Não, você escova o dente porque precisa, higiene pessoal e tal. E o banho, acho que quando eu era criança, teve de algumas vezes que eu, não tô afim de ir. Mas aquela coisa, aquela sensação igual de academia. Você não quer ir. Mas quando você sai, você fala, ufa! Bom. Entendeu? Então, assim, na vida adulta, adolescência, sempre foi de boa tomar banho. Um momento até de colocar os pensamentos em ordem. Então, pra mim é isso. E pra você? Você falou, tipo, eu chego no banheiro, tomo banho, saio do banheiro e continuo minha vida. Pra mim, tomar banho não é isso. Pra mim, tomar banho eu tenho que sair, parar o que eu tô fazendo, a atividade que eu estou fazendo. São todos os processos que passam na minha cabeça toda vez que eu vou tomar banho. Então, eu tenho que parar o que eu tô fazendo. Eu vou andar até o banheiro. Aqui em São Paulo tá frio. Então, quando eu for tirar minha roupa, que já tá confortável no meu corpo e já tá quente, eu vou ficar com frio. E aí, eu vou ligar a água do chuveiro. Eu tenho que esperar a água do chuveiro esquentar para poder eu conseguir regular a água fria, pro chuveiro ficar numa temperatura boa, para daí eu entrar no banho. E todo esse processo eu tô sem roupa, então eu tô com frio, né? No frio. Então, eu entro no banho e aí tem aquela sensação ruim da água no meu corpo, que é aquele primeiro contato, assim, que eu não gosto. E aí, eu tomo meu banho normal. Se eu precisar lavar meu cabelo, eu ainda tenho que lavar o meu cabelo, que eu tenho bastante cabelo, pra daí depois, quando eu sair do banho, eu vou ter que me secar, só que o corpo nunca fica realmente totalmente seco com a toalha, então fica batendo aquele vento meio frio, até eu conseguir colocar de novo uma outra roupa, que quando eu for colocar, ela não vai estar confortável no meu corpo, ela vai estar me incomodando, até que aquela roupa fique confortável no meu corpo e eu possa voltar a fazer a atividade que eu tava fazendo. Então, pra mim, tomar banho é isso. E assim, todo banho é isso? Todos ou os banhos alguns é isso? banhos são isso? Não, todo banho Porque é isso. eu entendo essa sua sensação, mas assim, eu já tive uma sensação dessa, mas assim, pontual. Não foi uma coisa decorrente que eu tenho sempre. Do tipo, você tá lá tem uma pessoa dirigindo aqui, você tá no banco do lado. Aí, minha mãe aqui, né? Coloca a bolsa lá atrás. Ai, que coisa! Eu tenho que pegar a bolsa dela. E não é preguiça de colocar. Mas é que eu tô muito confortável no estado que eu tô. A minha mão tá perfeitamente encaixada em cima da outra. Sim. E aí ela pede pra eu colocar a bolsa. Eu não gosto de virar aquele corpo. E você sabe quando você voltar, ali, não vai estar igual. E tipo assim, e se eu reclamar vai ser pior. Se eu falar, não tô afim de colocar a bolsa, aí você é grossa, entendeu? Então você só, tipo, você pega a bolsa e coloca. Às vezes, Isabela está lá no banco, pegou a bolsa e colocou. Foi. Mas às vezes eu penso tudo isso. Pô, ou assim, meu namorado está do meu lado, ele, amor, dá a mão aqui. Mas às vezes eu tô muito confortável do jeito que eu tô.
pô, por que eu tenho que tirar minha mão em cima da minha mão? E eu explico pra ele, e às vezes ele não entende, mas eu explico de forma genuína e sincera. Sincera. E aí ele, tipo, acho que ela não quer me dar a mão. Mas não é que a minha posição tá tão gostosa. Exatamente. Isso, tá tudo assim. Parece que essa pelinha encostou aqui de um jeito tão único que não vai encostar de novo. Exatamente. E no momento que você para, ele deixa… Quando você voltar, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa e você tá naquele conforto, você não quer sair daquele conforto. Exatamente. Eu te entendo. Então, só que pra mim é tipo 100% assim, todas as vezes. E pra absolutamente tudo que eu faço. Então, escovar o dente, pentear o cabelo, trocar de roupa, sair da cama. Sair da cama não é só sair da cama. Sair da cama tem todo o processo de sair da cama, entendeu? Eu já tô… existe uma coisa dentro do autismo e do TDAH que chama nesting. Que é você fazer o seu ninho. Então, pra eu dormir… Eu odeio quando minha mãe arruma minha cama. Como assim, Ayumi? Sua mãe arruma a sua cama? Minha mãe arruma minha cama, por quê? Porque ela tem pavor de uma casa desorganizada. E quando eu vou dormir, os meus travesseiros, eles têm que estar numa posição específica. E demora pra eu conseguir achar essa posição específica. Então, quando eu acho e eu acordo pra fazer minhas coisas no dia seguinte, eu não quero ter que achar ela de novo. Eu quero que os meus travesseiros fiquem naquela posição exata pra que eu possa deitar e esteja confortável na hora que eu deite. E parece que dá uma coisa da gente, se alguém muda, que é uma coisa assim, pega bem aqui na alma da gente. Do tipo, e causa irritação. E aí, arrumar a cama, então, pra mim, tipo, é horroroso. Porque eu tenho que… Os meus travesseiros, eles vão sair daquela posição que eu já demorei pra caramba pra achar. E eu vou ter que recolocá-los daquele jeito, de noite. E não sei se vai ficar do mesmo jeito que tava. Então, arrumar a cama é uma coisa ruim. E aí, a minha mãe fica, arruma essa cama. E eu fico, não… Porque tá do jeito que eu gosto. Tá bom, mas à noite, quando você faz de novo. Mas eu não quero fazer. Tá do jeito que eu gosto. E aí ela fica louca, porque ela quer arrumar a cama. E ela quer que a casa fique arrumada, porque às vezes vai chegar uma visita. E aí vai chegar e a minha cama… Sim, mas é a minha cama, no meu quarto. A visita que lide com o fato de que meus travesseiros são do jeito que eu quero. E assim, eu não sei se quem tá acompanhando a gente consegue entender. Mas do tipo… Tem gente que tem, tipo um toque do tipo, tem um quadrado preto, um quadrado branco. Aí a pessoa vai caminhando na rua, ela só vai pisar no preto, entendeu? Se ela pisar no branco, ela se sente mal. E aí ela fica andando ali só pisando preto. Se você pisar no branco, causa uma sensação de desconforto incômodo. Sim. Que é a mesma sensação de desconforto incômodo se você arrumar a sua minha cama. E, entendeu? Eu entendo isso que você tá falando. Sim, total. Eu tenho essa estereotipia, né? É diferente de mania. Mania é uma coisa que você tem, um hábito que você tem, né? Tipo, morder o canto da minha boca, é um hábito. Não, eu tenho essa estereotipia. Quando eu tô andando na rua, eu tenho toque também. Quando eu tô andando na rua, sabe… Pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, com dificuldade em enxergar, tem aquelas bolinhas na rua, né? Aqueles quadradinhos especiais para que a pessoa consiga se locomover e saber a distância da calçada e tal. Se eu piso com um pé, eu tenho que pisar com o outro também, porque senão fica desnivelado, fica desigual. E aí eu preciso voltar para poder pisar naquele mesmo lugar com o outro pé. E como sair desse pensamento? Aí já fica complicado. Como. Porque a sua cabeça bota aquilo como uma verdade. Quando eu era mais nova também, meu pai, uma vez, ele tava dirigindo e ele apertou o pisca-alerta. Ele apertou 1, 2, 3 vezes, assim, sabe? Aí eu falei, tem que apertar 12. 12, tem que ser 12 vezes o pisca-alerta. E aí eu… E meu pai, sem entender nada, ele falou pra eu parar. Só que eu não ia parar até chegar nos 12. Eu tinha isso com o número 4, né? As coisas tinham que ser par. E era muito difícil, porque… por exemplo, luz, acender a luz. Eu tinha que acender e apagar… mudar o interruptor 4 vezes. Só que a luz ia continuar apagada, né? Porque você faz e volta. E aí era muito difícil fazer as coisas com número ímpar, mas tudo que eu tinha que fazer 4 vezes. Então, eu tenho essa coisa da teoria da compensação. E são várias estereotipias que eu tenho. E quando eu recebi o diagnóstico, eu finalmente consegui entender o porquê que a minha cabeça funcionava daquele jeito, né? Então, eu comecei a ter um pouco mais de paciência comigo mesma, de entender que as coisas são um pouco mais difíceis pra mim. E quando eu digo as coisas, eu digo tudo, né? No aspecto vida. Então, tomar banho, escovar o dente, lavar uma louça… você tá inventando desculpa. Não é desculpa. Tudo isso o seu passa… sistema. Exatamente. Que como o meu cérebro maneira. Funciona. Diferente das outras pessoas, né? Exatamente. E é isso. E assim,
o que eu te contei aqui, realmente na minha vida sempre foi muito pontual. Mas eu já vivenciei, sabe? Tipo, essas questões. Não foi algo decorrente. E eu acho que, tipo, pra você ter um diagnóstico fechado… Eu não tenho um diagnóstico de nada, né? Eu faço… A minha terapeuta já me conhece há 5 anos. Eu faço ali uma vez por semana, né? E converso. Não tenho um diagnóstico fechado de nada. Não tenho. Mas… Porque, assim, não é algo que prejudica a minha vida. Mas você que tá acompanhando a gente, que tem alguma dessas questões que causam dano à sua vida, do tipo… Procura um especialista. Procurar uma psicóloga, um psiquiatra, conversar. E isso não tem que ser tabu nem vergonha, sabe? Cuidar da tua saúde mental. Sim, total. Inclusive, eu descobri recentemente, né, que durante a minha adolescência, eu passei por uma fase muito difícil, onde a gente achou que eu tinha um tumor no cérebro. Porque eu desmaiava, tipo, 15, 16 vezes por dia. Daí tinha que levantar sua perna. Tudo. Eu tinha uma colega na escola, assim, ela sempre desmaiava e a gente já sabia todo o protocolo, o que tinha que fazer. E eu era, além de ser colega de escola, ela se tornou minha amiga mesmo. Às vezes a gente viajava. Uma vez a gente tava andando no quadriciclo, a menina tava comigo. Gente, a menina desmaiou dirigindo o Meu quadriciclo ali. Deus! E, tipo, tive que socorrer. Ainda bem que vinha alguns amigos atrás no outro quadriciclo pra gente… Meu, mas assim, É muito perigoso. Mas aí eu vi que na vida dela, isso… Parece que melhorou, melhorou. Então, E pra você? Pois chama Síndrome do Vaso Vagal, ou POTS. POTS é uma sigla, né? Eu não sei exatamente o que significa a sigla, mas envolvem os desmaios e a hiperflexibilidade. Então, nenhum dos meus ligamentos funciona muito bem. Eu consigo lamber o meu cotovelo de 2 jeitos diferentes. Meu Deus, você é super flexível. E eu nunca pensei que isso pudesse estar ligada, mas está ligado ao autismo. É uma característica que muitas pessoas que estão dentro do espectro, também têm. Então, também estava ligado e eu nunca soube. Nunca passou pela minha cabeça que isso podia estar ligado ao autismo e está ligado ao autismo. Então, foi uma vida de descobertas, assim, sabe? De você ter o diagnóstico. Inclusive, eu acho que eu só sou… me ajudou muito como atriz o fato de eu fazer muito masking, né? Mas o que é o masking? O masking é a habilidade de você fingir. Como assim? Numa roda de pessoas, quando tem um grupo de pessoas, eu não sei como me portar. Então, eu começo a imitar o comportamento das pessoas que estão junto comigo dentro dessa roda, né? Então, eu vou adaptar a minha personalidade àquele grupo de pessoas. Então, eu tinha uma personalidade para cada grupo de amigos e para cada lugar que eu estava, porque eu não sabia o que era socialmente aceitável dentro daquele grupo de pessoas. Então, para eu conseguir me encaixar, eu tinha que imitar as pessoas, sabe? Por muitas vezes eu falava coisas que não eram plausíveis dentro daquele grupo de pessoas e as pessoas ficavam tipo… Meu Deus, que desnecessária, que garota chata, né? E aí eu fui descobrir depois, né, que era o autismo. Mas pra mim, ir no… Sei lá, eu sou sua amiga. E aí você me fala assim, vou te apresentar uma amiga. E aí, isso pra mim era uma situação de motivo de nervoso. Porque eu não conheço aquela pessoa. Eu não sei o que ela pensa que é certo ou errado. A ideia de certo ou errado varia de pessoa pra pessoa. Então sempre foi difícil. Muito difícil. Até hoje. Até hoje. Eu ter que… Hoje um pouco menos, porque eu não me obrigo tanto a me fazer socialmente aceitável dentro daquele grupo de pessoas. Então, se, por exemplo, eu cheguei aqui, não sei se você viu, eu tava de fone de ouvido. Porque me ajuda a abafar os barulhos e as conversas de outras pessoas. Então, eu consigo ficar um pouco menos atenta. Mas eu sei que usar fone de ouvido em alguns lugares não é… tão agradável. Porque socialmente correto. A pessoa acha que você não tá prestando atenção, a pessoa acha que você tá fazendo outra coisa. E eu ia tirar os fones… Se fosse há alguns anos atrás, eu ia tirar o fone de ouvido pra poder me adaptar. Hoje, se eu não estou bem, eu não vou tirar o fone de ouvido. Eu vou ficar de fone de ouvido, porque aquele fone de ouvido me ajuda a eu me regular. Ou, por exemplo, sentar. Por causa do POTS, eu não consigo ficar muito tempo sentada numa posição normal, né? Eu geralmente cruzo as pernas em cima da cadeira, assim. E não é legal você tá comendo
e estar com os pés na cadeira. Mas às vezes eu preciso. Então, às vezes eu preciso colocar os meus pés na cadeira pra eu ficar numa posição fetal e conseguir comer. Então, são várias coisas que eu não faria antigamente, porque não é socialmente aceitável. Você tá na praça de alimentação no shopping e você vê uma menina com o pé na cadeira, comendo como se ela estivesse sentada no sofá da casa dela. Não é legal, é feio. Mas se eu não estiver bem, eu vou fazer. Porque é o que eu preciso fazer para que eu possa ficar um pouquinho melhor dentro daquela situação, sabe? Então, fez muita diferença para mim. Mas, ao mesmo tempo, me ajudou muito na atuação. Porque eu aprendi a imitar as pessoas como ninguém, né? Imitar, não fazer imitações, né? Mas, assim, mimicar, fazer mímica do comportamento social das outras pessoas. Então, quando eu vou fazer uma personagem nova, que eu tenho que fazer laboratório, eu já tô muito acostumada com imitar o comportamento de uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu fui fazer agora, a minha última personagem foi uma cabeleireira, e eu fiz um processo de imersão lá dentro da Globo, onde eu aprendi mesmo a fazer cabelo. E aí, durante os meses, eu ia pra Globo pra fazer o cabelo da figuração, pra poder pegar a prática, pra quando eu fosse fazer as cenas, eu consegui fazer de uma maneira verossímil, né? Verdadeira. Então, eu tive que copiar o comportamento das cabeleireiras pra eu poder entender, né, como que era e trazer com a maior verdade possível dentro dos meus papéis. Você tem muitos talentos, eu sei disso, tanto pra cantar quanto pra atuar. Então vamos lá. Você já fez parte de novelas da Globo. Já, eu Que tenho incrível. 5 obras lá. 5 obras. Me conta mais sobre elas. Então, a primeira novela que eu fiz foi Sangue Bom. Eu tinha 13 anos. Eu tinha acabado de sair do Ídolos Kids, que foi na Record, fui finalista do Ídolos. E já emendei direto na minha primeira novela, né? Fazendo Sangue Bom. Então, eu saí da minha... Eu sou do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo. Então, eu saí da minha cidade e morei no Rio de Janeiro durante todo o período da novela. Minha personagem, ela era uma filha adotiva da Adília Gann. E pouco mais cedo eu tava falando com o seu produtor. E a gente tava falando sobre a lei da atração, né? Sim, E eu acredito muito também. Eu falei sobre ter fé, crença. Total. Né? Eu sempre falei pra minha mãe que o meu primeiro papel que eu fosse fazer, eu ia ser adotada. Sério? Porque eu sou japonesa, eu sou asiática, né? Descendente de asiático. E a gente não tem... Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem hoje muito mais atores. Mas antigamente, a gente tinha a Danielle Suzuki e a Sabrina Sato. E apenas. Então, se eu não fosse filha delas, eu não ia poder fazer uma novela. E eu sempre falei, minha primeira personagem vai ser adotada. Porque eu Nossa, eu fiquei até arrepiada, porque realmente aconteceu. Sim, exatamente. E aí, eu fazia a filha adotiva da Adília Gann, uma das filhas adotivas da Adília Gann. E foi minha primeira personagem. Depois disso, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, até os meus 17 anos. Porque, como eu já tinha dito, é muito complicado ser asiático dentro da indústria da televisão. Por quê? Pra você construir uma novela, você tem personagens, né? E quando você é criança, você depende de ter um pai e uma mãe. E pela falta de atores asiáticos no mercado, eu nunca tinha pai e mãe. Então, se não tem pai e mãe, não tem trabalho pra mim. E muito dificilmente um ator faz 2 personagens parecidos, né? Então, eu ser adotada 2 vezes seguidas, em 2 novelas seguidas, era muito difícil acontecer. Então, quando eu terminei minha primeira novela, o próprio Delis Carvalho, que era o diretor-geral da novela, chegou pra minha mãe e falou: olha, sua filha é muito boa, mas ela muito provavelmente não vai trabalhar até ela fazer 18 anos. Que é a idade que ela vai ter pra poder ter um personagem independente de ter pai e mãe. Então, quando eu fiz... Foi basicamente isso. Quando eu fiz 17 anos, eu fui chamada pra fazer meu primeiro filme. Que foi o Ela Disse, Ele Disse, com a Maísa, com a Duda Mate. Tá... Agora, não sei se tá na Prime ou na HBO. Na Max. E eu fiz uma personagem que não tinha nem pai nem mãe. Que era uma adolescente, mas ela não tinha nem pai nem mãe. E depois disso, voltei a trabalhar. Voltei pra TV, fiz Sob Pressão também na Globo, né? Fiz um episódio de Sob Pressão, que foi muito especial. E nesse, eu tive pai e mãe. Minha mãe era asiática na novela. Então... sempre foi muito difícil eu me encaixar dentro desses padrões de ter uma personagem que não precisasse ter uma família.
ela pudesse ser só uma personagem dentro da história, né? E, inclusive, sou muito grata ao Fábio Zambroni, que é um produtor de elenco. E ele sempre me viu como mais do que uma atriz asiática, né? Por várias vezes eu fui fazer vários testes. A gente precisa de morenas. Meu cabelo natural é castanho, né? E aí eu ia fazer o teste, meninas morenas de 17 anos. Eu tinha 17 anos, era morena, fui fazer o teste. Ai, desculpa, a gente não quer asiático, a gente não trabalha com asiático. E eu, Esse foi o maior desafio da tua carreira? até hoje se encontra como o maior desafio da minha carreira. Onde pra eu trabalhar, eu preciso que as pessoas queiram escrever pra asiáticos. Nossa. Então, é um nicho bem complicado. Assim, eu fico muito feliz em ver que hoje, atualmente, em todas as grades da Globo, temos atores asiáticos. Em todas as grades. Então, tem pelo menos um personagem asiático em cada novela que tá ao ar. Cada vez mais representatividade. Exatamente, né? Então, a gente tá agora ganhando um pouco mais de espaço. E eu sou muito grata a isso. Que significa que cada vez menos pessoas vão passar pelo que eu passei, né? Um dos grandes motivos para eu não ter desistido da carreira, porque não é uma carreira fácil, né? Tanto que eu fiquei num hiato aí de quase 5 anos. Dos 13 aos 18, mas quase 18 anos, que eu fiquei sem trabalho porque não tinha trabalho para asiático, não tinha papel para asiático na TV. Então, um dos grandes motivos para eu não ter desistido é porque eu queria que as crianças que viessem depois de mim não precisassem passar pelo que eu passei. Então, eu precisava estar ali, porque uma hora eu ia ser mãe de uma criança asiática na televisão. Entende? Então, eu continuo lutando muito para conseguir espaço, para conseguir papéis na TV, para que eu tenha realmente esse lugar, né, onde eu possa levar a inclusão dos asiáticos na televisão. Então, o seu primeiro trabalho na TV foi qual mesmo? Desculpa. Foi Sangue Bom. Sangue Bom, isso. tá. Depois, na Globo. Eu fiz o Ídolos Kids como cantora, né? Me inscrevi, menina, passei por todas as etapas com o coração na mão, assim. Com 11 anos. E me inscrevi sozinha, inclusive. Contei pros meus pais, assim, nem contei. Minha mãe recebeu uma ligação do Cássio Reis, avisando: olha, sua filha foi escolhida pra passar no Ídolos Kids. Era uma gravação ainda. E aí a gente passou por todo o processo seletivo do Ídolos. E eu saí de lá direto pra minha primeira novela na Globo. O Ídolos foi em que ano? 2012, eu tinha 11 anos. Tá. Aí eu fiz 12 anos durante o processo seletivo até o final do Ídolos, eu tinha 12 anos. E aí, em 2013, quando a novela foi ao ar, eu tinha 13. Não, 2014, quando a novela foi ao ar, eu tinha 13 anos. E aí, fiz a minha primeira novela. Fazia filha da Júlia Gunn. Filha adotiva da Júlia Gunn. E agora há pouco você estava falando uma história com a cabeleireira. Isso. Me conta mais sobre. Então. Porque eu te cortei aquela hora. Não, imagina. Depois de Sangue Bom, eu fiz Sob Pressão. É o 4º episódio da 4ª temporada. Assistam, tá muito legal. No Globoplay. Isso. Também tem Sangue Bom no Globoplay. E aí, depois eu fiz uma participação em Verão 90. Então, Sangue Bom, Sob Pressão, Verão 90. E fiz Além da Ilusão, depois. E aí, eu realmente fui convidada para fazer a novela, né? E fui a primeira atriz asiática com papel de significância dentro de uma novela de época. Que foi escrita pela Alessandra Pog. E fui convidada pelo Fábio Zambroni para estar fazendo parte do elenco. No princípio, era uma personagem pequena que ia fazer uma participação de 2, 3 capítulos. E acabei assinando para poder fazer o resto da novela. Incrível! E fiquei até o final da novela. Foi muito legal. Eu fazia a Ritinha. Foi com a Larissa Manoela, né? Olha! Com a Você já trabalhou, então, com a Maísa, com a Larissa, grandes Isso. Rafa Witt também, Trabalhei não foi? com a Rafa Witt, trabalhei com a Tata Werneck, gente. Eu vejo que a Tatá até curte suas coisas. Ela é maravilhosa. A Tatá, ela é um ser humano, assim, sem igual. Inclusive, foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu passei por um término no final da novela. No final de Além da Ilusão. Não, de Terra e Paixão. Que é essa última novela das 9 que teve. Que foi a que eu fiz a cabeleireira. Que é a minha 5ª obra. Foi em que ano? Foi acabou de acabar, 2023.
Foi até o comecinho de 2024, né? Aí começou a outra novela. E aí, eu acabei… Era pra fazer uma participação de 2 capítulos. E eu fiquei até o final da novela também. Fazendo a personagem, né? Que era a Margot, que era ajudante do Kaká. E no final, a gente acabou que eu nem aparecia mais no salão. Eu tava mais no… Meu Deus, como é que eu vou falar isso? No Bar da Cândida. O Bar da Cândida era um lugar onde mulheres dançam por dinheiro. Né? Então na novela tinha esse lugar e eu trabalhava lá no bordel. No bordel da Cândida, né? Então a gente tava sempre lá e aí eu trabalhei muito com a Tatá quando a gente começou a entrar no Bar da Cândida. E ela é um ser humano incrível. Quando eu passei pelo término, ela foi uma das pessoas que mais me ajudou, que mais me aconselhou, me acolheu super durante todo o processo. Então ela é e ela é tudo isso que você vê. Ela é daquele jeitinho ali que a gente vê na televisão. É igual. Igual. Que incrível, que incrível. Nossa, eu admiro muito ela também, assim. A mulher que ela é, a profissional que ela é, a apresentadora que ela é. Porque hoje em dia a gente não tem tantas apresentadoras na TV, assim. E o programa dela, de talk show, assim, é admirável. Ela é incrível, ela é incrível. E assim, como atriz também e como uma pessoa cômica, né? Total, comediante. Total. E as pessoas estão acostumadas a ver esse lado cômico dela. E ela tem uma veia dramática sensacional. Sensacional. Eu vi um podcast. Podcast. Pedro Bial entrevistando ela. E assim, do começo ao fim, ela tava falando sério. E eu gostei também desse lado dela. Total. Na novela, eu tive a honra, né, de fazer uma das cenas mais importantes da novela com ela, né? A Tatá fazia a irmã da Débora Falabella, que fazia a Lucinda. E aí, a Lucinda é baleada na cabeça e eu vejo a cena, presencio a cena e sou eu que conto pra Tatá que a Lucinda foi baleada. Eu vi a Tatá nessa novela. E a minha mãe te viu na novela. Fofo, um beijo pra sua mãe. Beijo, e com tia. certeza, quem tá assistindo a gente também te viu na novela. Escreva aí, tá? Porque a gente quer saber quem que viu a Dília atuando. E aí… Então, eu assisti a Tatá nessa… Eu lembro disso. Porque assim, eu não assisti a novela do começo ao fim, mas sabe assim, passar a TV tá ligada ali, você bateu o olho, ou ver alguma coisa nas redes, sabe? Então… Gente, a pessoa não sabe beber… O ser humano não sabe beber água. Eu acabei de derrubar meio litro de água em mim mesma. Acontece. Parabéns. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, foi uma sequência super difícil. Porque era o casamento da Tatá. Ela casava na novela. E logo depois, no mesmo episódio, ela descobria que a irmã dela tinha sido baleada na cabeça. Então… Nossa. Pois é. E aí, fui eu que dei essa notícia. E fazer essa troca com ela, de olhar no olho dela, assim. Fazer uma cena dramática de tanta importância. Eu falo que foi a cena da minha vida, né? A cena mais, assim… linda que eu já fiz até hoje, que foi no horário nobre da Globo, horário da novela das 9. E eu fiz a cena chorando, assim, dando a notícia pra Tata Werneck. Então, foi uma troca surreal, assim, surreal. Nossa, que incrível trabalhar com grandes nomes, né? Foi. E assim você tá fazendo a sua história. Total, eu trabalhei… Gente, seu Tony Ramos, Dona Glória Pires… Dona Glória, gente, ela é incrível. Ela é incrível, incrível. Foi assim, eu recebi um elogio dela, O que ela falou? Me só conta. chorava. Passou uma cena minha da novela, e nem era uma cena… eles assistem a novela todos os dias, né? Então, nem era uma cena tão importante. Eu tinha, tipo, 2 falas. E aí… Mas você tava lá. Eu tava lá. Você E tava aí, lá. eu cheguei pra gravar no dia seguinte, a Glorinha… Dona Glória, maravilhosa. Olhou pra mim e falou assim, vi você ontem na novela. Muito linda a sua cena. Parabéns. Nossa, que sensibilidade. E eu assim, ai meu Deus. Sabe? Então, seu Tony Ramos, eu contracenei com o seu Tony Ramos. Eu assim, Caio… Gente, eu conheci o Caio Castro, eu até contracenei com o Cauã Raymond. Então, foi… Você contracenou com o Cauã? Sim, várias vezes na novela. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele tem essa cara assim de bravo, sabe? Mas ele é muito engraçado, ele é muito divertido. Nossa, que sensacional, gente. E como que foi conhecer os estúdios da Rede Globo? Como foi esse processo?
Na minha primeira novela, eu acho que a coisa mais impactante que eu tive foi andar de carrinho, né? Que eu sempre quis andar naquele Nossa, carrinho. é o ícone ali, né? Ícone, É um exatamente. ícone andar Eu de queria carrinho. andar de carrinho na Globo, e eu andei de carrinho na Globo, e eu tinha várias fotos. E aí, quando eu voltei pra poder fazer outros trabalhos, sempre foi muito nostálgico. Então, você passar na frente dos lugares que você já trabalhou, é muito… deixa o coração da gente bem quentinho, né? E eu… Hoje já rodei dentro dos estúdios e dentro das cidades cenográficas. Não sei se você sabe como é que funciona, mas eles constroem toda a cidade, né? Aham, Então, especialmente para novela de época, Sim. era muito incrível você ver, tipo, as coisas. Especialmente essa que eu fiz agora, Além da Ilusão, passou em 1940. E aí eu fazia uma adolescente nos anos 50, né? E a minha avó viveu nos anos 50. Então, eu vivi um pouco. Foi muito incrível poder viver um pouco do que ela viveu, né? Então, eu sempre contava para ela, falei, olha, vozinha, hoje eu fiz isso. E ela falava, nossa, eu lembro de quando aconteceu isso. Que foram marcos muito grandes na história, né? Que é a história da Alessandra Poggi, que foi muito legal. Nossa, que incrível. E qual que foi o maior desafio de fazer uma novela de época? Olha, eu acho que as falas são muito… É muito não natural, né? Sempre quando a gente tá fazendo uma novela, a gente procura pela naturalidade. Então, você lê a frase, você tem que transformar aquilo e passar aquilo para as pessoas da maneira mais natural possível. E estando numa novela de época, as falas, elas têm gírias da época. Então, você virar para alguém e falar papagaios, caramba. Você virar e falar caramba. Você virar e falar papagaios. E isso ser natural, você falar papagaios pra uma pessoa, isso ser natural, é muito difícil, né? Então, eu acho que fazer com que um vocabulário que não faz parte do meu vocabulário soasse de uma maneira natural, acho que foi a parte mais difícil. A parte da caracterização também era muito… Eu vivi um sonho, gente. Você colocar as roupas dos anos 40 e entrar num bar nos anos 40, como, sabe? Mágico. Foi completamente mágico. As mulheres não usavam calças, né? Então, na novela, a gente fala, inclusive, sobre isso. A personagem da Larissa, ela é estilista. E ela fazia design de saias calça. Pareciam saias, mas eram calças. Eu aqui, ó. Ah, não. O meu parece uma… É tipo esse estilo. Exatamente. Eu fico de pé, ó. Parece uma saia. Só que é uma calça, sim. Exatamente, né? Então, as mulheres não usavam calças. E aí, a gente teve a personagem da Dorinha, que é da Larissa Manoela, que era a Dorinha, usar calças na novela, né? E aí, eram meninas da alta sociedade, né? De famílias muito bem-sucedidas. E aí, quando… espalha-se o boato de que Dorinha não era mais virgem e não era casada. Eu tive uma cena duríssima com ela, que eu falava pra ela, você… eu não posso, mas meus pais não deixam andar com você. Porque você já não é mais virgem, né? Então, seu nome você é uma pessoa suja. A gente não pode mais ser amiga. Então, foi um processo muito, muito surreal, assim, de uma realidade que eu nunca tinha vivido e que eu tive o prazer de vivenciar, assim. Muito quente, inclusive, as roupas de época, gente. Muito quente. Um veludo, assim, não é? Um veludo, e a gente gravava no sol de 40 graus do Rio de Janeiro, com aquele sol na cabeça. Nossa! Completamente desconfortável. As mulheres que viveram nos anos 40 eram grandes mulheres. Grandes mulheres. Pra fazer o cabelo, menina. Fazer o cabelo de rolinho, assim, ó. Fazia o babyliss, botava no rolinho. E eu tenho muito cabelo. E você fazia um cabelo de época. E eu fico pensando, se pra gente hoje, que a gente tem o babyliss e fazia os cachos de babyliss, eu demorava quase 2 horas pra fazer a minha caracterização. Então, todo mundo chegava e eu chegava 2 horas antes pra poder me preparar. Imagina as moças nos anos 40 que não tinha babyliss, gente. Pois é. Você fazia no dedinho aqui, ó. Pra fazer cabelo aquele por cabelo, cacho por cacho. Eu não consigo nem quantificar. Então, ter essa experiência foi muito, muito gratificante e realizadora. Nossa, que incrível, sensacional. E sobre o seu universo na música, assim, você sempre foi apaixonada por cantar? Eu sempre fui apaixonada por música, porque meu pai sempre foi músico. Que incrível. Meu pai ele é multi-instrumentista, né? Toca vários instrumentos. Olha, e ele é pai cantor. Artista. Sim. Ah, legal. Ele faz 27 vozes. Ele imita 27 vozes de 27 cantores diferentes. Dentre eles, T.T. Espíndola, Michael Jackson, Louis Armstrong, Bee Ele Gees. imita? Ele imita. Então, Elza também, né? Escutei aqueles bastidores. Elvis Presley. Ah, tá. O Elvis Presley. Elvis. Tanto que o nome do meu irmão é Elvis.
Por causa do Elvis Presley. Nossa! É. Eu já pensei na Elza Soares aqui, que eu tinha escutado ela. eu Ele pensei- faz também. Também? Nossa. Então, ele faz 27 vozes de grandes cantores e… então, eu sempre tive ele como uma grande referência dentro da música pra mim. No meu aniversário de 1 ano, eu cantei Parabéns Pra Você sozinha. Eu fiz todo mundo fazer silêncio. Falei, não, peraí que agora eu vou cantar. É meu aniversário, deixa eu brilhar, gente. Agora é minha voz que vocês vão Com ouvir. 1 ano de idade. E, Nossa! e crescendo, meus pais faziam show. Meu pai tinha 2 bandas, né? E eu ia com eles com 2, 3 aninhos e eu cantava no show. Eu subia no palco, eu pegava o microfone, Olha. cantava e virava pro meu pai depois falava, toma, agora é meu pai que vai cantar. E devolvia o microfone pro meu pai e eu cantei, né? Cantei desde novinha. Então, eu comecei a minha carreira artística dentro da música, né? Dentro do Ídolos Kids, que eu fiz o processo de inscrição e fui finalista. Foi finalista? Eu fui finalista. Fui finalista do Ídolos Kids. Em que ano isso? Isso foi em 2012. Você tinha 11 anos? 11 anos. Então, foi uma grande… Ali você já teve uma grande… Foi a primeira vez na TV? Foi minha primeira vez na TV. Daí ali você já teve uma grande minha primeira visibilidade. vez na TV a nível Brasil. A nível Brasil. Isso, eu fazia muito comercial quando eu era pequena, criança. Sim. Eu fui Miss. Você foi Miss também, mulher, você tem uma linda trajetória. Pois e aí, é. é verdade, eu vi isso, que você foi Miss, Eu você fui entrou nesse mundo da Miss. beleza. Uhum. Aí você acabou saindo por causa da altura. Isso, eu tinha… quando eu tinha, sei lá, 5 anos, eu… Tava no shopping com a minha mãe, passei por uma frente de um stand de Miss. E aí eu vi aqueles vestidos bonitos, né, nas fotos. E eu falei, meu Deus, entrei com a babá dentro da loja. Me inscrevi, menina, no negócio. Cheguei pra minha mãe e falei, gosta foto a pagar. Hã? Agora Gosta foto a foto a pagar. Gosta foto a pagar. Tá E a tudo minha mãe me resolvido. inscreveu, eu ganhei Miss Vila Velha, Miss Espírito Santo e fui concorrer ao Miss Brasil. Na minha época, quando eu concorri ao Miss Brasil, não tinha Miss Mirim, era tipo uma categoria só. Então, era meninas até 12 anos. Eu tinha 5, 6 anos. Então, eu, obviamente, não ganhei com 5 anos o Miss. Fiquei, acho que em 8º lugar, 9º lugar, na época. Tenho as fotos até hoje. Olha que incrível. Eu Baby Miss. E infelizmente, eu não cresci, né? Então, pra você ser modelo… Pra seguir no mundo da moda antigamente, você precisava ter 1,80 m com 12 anos. Então, eu não segui na carreira da moda. Continuei na minha carreira como atriz. E continuei cantando. E aí, veio a pandemia. E durante a pandemia, surgiu… Um pouco antes da pandemia, surgiu a oportunidade de eu desfilar de novo. Ó, E aí, que incrível. E aí, eu concorri fui Miss Vila Velha, ganhei Miss Vila Velha. Ganhei o Miss Espírito Santo, concorri ao Miss Brasil. Fiquei em 3º lugar na minha categoria. Show. E fui Miss Simpatia. Miss Simpatia, gente. Brasil. Miss Simpatia Brasil, que incrível. Pois é. Mas, pra mim, você já é Miss Simpatia mesmo. Que eu te acho muito simpática. Obrigada. Eu ganhei Miss Simpatia. Nossa, adorei saber essa notícia. Achei incrível. Incrível. E como que foi a experiência de ir pro palco sendo Miss, assim? Então, Tipo, Miss Simpatia, como que era? foi muito… Eu realmente não tava esperando, porque o Miss Simpatia, ele é baseado nos 2 dias antes, na preparação que você faz. Então, a gente chega um pouco antes do concurso, faz toda a preparação, né? Aprende as coreografias, porque tudo que você tem que fazer no palco é coreografado, é tudo coreografado. E, na época, eu tava 35 quilos acima do meu peso. Então, inclusive, eu ouvi da banca de jurados que eu só não ganhei o Miss Brasil porque eu estava acima do peso, porque eu estava gorda. Então, eu não me encaixava dentro daquele padrão de beleza. Mas Sim. que eles não podiam me deixar de fora do pódio, porque eu era muito boa. Mas que eles realmente não podiam me dar o primeiro lugar, porque eu estava gorda. E aí, foi muito triste, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz de ter voltado pra passarela. Depois disso, parei, aposentei os concursos de Miss, por enquanto. Não sei quando voltarei. Não sei, né? Vai que me dá louca e eu decido participar de novo do concurso de Miss e revivenciar toda essa história. Mas foi muito legal voltar pros palcos depois de muitos anos, quase 11 anos depois. E assim, me explica o porquê que seu coração bate mais forte e você tem brilho no olhar por esse universo artístico. Menina… Muito difícil eu tentar te explicar isso, mas eu passei por uma fase na minha adolescência onde eu desisti realmente da minha carreira.
né? Eu falei que eu não ia mais ser artista, que eu não ia ser atriz, que eu não ia fazer nada, que eu só ia realmente viver uma vida de uma pessoa normal, eu falava, né? Então, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu estudei para passar em medicina. E estudei realmente para isso. No meu segundo ano do ensino médio, passei para direito. Fui aprovada para fazer direito. Só que não era exatamente o que eu queria fazer. Então, eu falei, não, tipo, não vou entrar com processo para poder... Não, eu queria pular o terceiro ano para poder fazer direto, formar um ano mais cedo para poder já entrar na faculdade. E, na época, meu primo tinha acabado de perder o processo dele e teve que voltar para poder fazer um supletivo. Porque ele pulou o terceiro ano, foi fazer a faculdade de medicina veterinária e entrou com um processo na justiça para poder anular o terceiro ano dele e já qualificar. Porque, na teoria, a gente faz a escola para poder passar na faculdade. Então, se você tem capacidade de passar na faculdade, não teria problema ele pular o último ano. Que a gente faz justamente para poder fazer vestibular, né? O nosso terceiro ano é 100% vestibular. E aí, ele perdeu, cursou 2 anos da faculdade e perdeu os 2 anos, teve que voltar para fazer um supletivo para poder fazer outro vestibular e entrar realmente, de fato, na faculdade. Então, eu falei, pô, não quero correr esse risco, vou continuar estudando. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha nota para poder entrar em qualquer faculdade. No meu treineiro, né? No meu segundo ano. Eu tinha nota para poder passar em qualquer faculdade que eu quisesse, em qualquer coisa, qualquer curso que eu quisesse. Olha. E a escola me chamou a minha mãe e falou, olha, a gente queria oferecer para ela a bolsa para ela estudar de graça aqui e a gente poder usar os resultados dela do Enem no ano que vem, quando ela passar, né, no curso que ela escolher. E ela já sabe o que ela quer fazer e tal. Perguntaram pra minha mãe e minha mãe perguntou pra mim, você já sabe o que você quer fazer? Eu falei, mãe, sei lá, escolhe o que você quer que eu faça, que eu vou fazer, porque pra mim não faz diferença, assim, o que eu quero fazer mesmo é ser artista. Então, o que você escolher, eu vou fazer e não faz diferença pra mim, tanto faz. Já tava decidida ali. E aí, a minha mãe ficou desesperada. Ela falou, não, você tá doida? Eu não vou fazer isso com você, não. Eu não vou carregar esse fardo, não. Você vai fazer o que você quer fazer. Eu não vou botar você pra fazer 6 anos de faculdade de medicina, sendo que você não quer, né? E, inclusive, isso foi meu hiperfoco durante muito tempo, né? Eu assistia cirurgias no YouTube, porque eu gostava de assistir cirurgia no YouTube. Ficava horas assistindo cirurgia de ponte safena, enfim, retirada de vesícula, eu gostava. E eu decorava cada passo da cirurgia, eu sabia tudo. E aí, eu falei isso pra minha mãe e minha mãe falou, não. E aí, eu vim pra São Paulo, mudei pra São Paulo, na metade no meu terceiro ano do ensino médio, Você sozinha. tava onde mesmo? No Espírito Santo. Espírito Santo, lá. E eu vim pra cá sozinha. Então, com 17 anos, eu saí de casa e vim tentar o sonho de ser artista em São Paulo. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E aí já entrou em várias novelas, teve muitas oportunidades. Exatamente, saí daí pra poder fazer o filme com a Maísa. Depois eu fiz Sob Pressão. Depois fui Além da Ilusão e Terra e Paixão, que foi a última das 9 que eu fiz. Que incrível, todas essas na Globo. Todas essas na Globo. E aí você também já participou de outras emissoras. Eu participei da Record, fui jurada do Canta Comigo, né? Que tá até na Netflix. Eu fui jurada do Canta Comigo e participei do Dos Kids, fui finalista do Dos Kids, que é na Record. A única emissora até hoje nossas 3 grandes emissoras, que é a Record, a Globo e o SBT, eu só não estive trabalhando no SBT. Já fiz alguns testes pra lá, mas nunca estive realmente, de fato, no SBT. Você já caminhou pelas outras mesmo. Já. Nossa, que incrível. E como que você se imagina daqui 10 anos? Menina, que pergunta difícil. Profunda essa, né? Olha, eu digo pra você, do fundo do meu coração, que daqui a 10 anos, eu quero ser mãe. Eu já quero ser mãe. Que é uma coisa muito complicada de se fazer dentro do meio artístico, porque você tem que parar a sua carreira durante o período que você está grávida. Você tá com quantos anos? 23. Tá, você vai ter 33. Isso. Tá. Eu já quero ser mãe com 33. Já quero ter todos os filhos que eu tiver que ter. Não sei quantos eu vou ter, mas eu já quero ter todos os filhos que eu tiver que ter. E profissionalmente falando, espero já... É que é muito difícil isso, né? Você se estabilizar dentro de uma carreira no meio artístico. É tudo muito instável, né? Você nunca sabe quando é o seu próximo trabalho. Você não sabe o que é que você vai fazer, quanto tempo vai durar. E então, eu espero ter condições de poder dar uma boa estrutura para os meus filhos.
É isso que Dentro você... do meio artístico. Dentro do meu... Incrível. Eu também sou formada, né? Sou formada em produção audiovisual, fiz faculdade. Você fez o quê? Produção audiovisual. Que legal! Onde você fez? Eu fiz na Unip. Que legal. E atualmente eu tô fazendo letras português e inglês. Olha, menina, tem muita... A gente conversou tanto e ainda tem muita coisa nova surgindo. Eu sou fluente em 4 idiomas, né? Eu falo português, inglês, espanhol e língua de sinais em inglês. American Sign Language, ASL. Sensacional. É. Sensacional. E aí, você agora tá fazendo letras. Letras português e inglês. Letras português Isso. e inglês. E você fez produção audiovisual. Isso. Eu fiz rádio, TV e internet, Aham. né? Fiz teatro também. E sobre produção audiovisual, seria uma faculdade de comunicação de audiovisual? Exatamente. Você aprende a fazer todas as partes de iluminação, roteiro, direção. Ah, tá. Então, entendi. Eu tenho meu DRT como diretora, produtora e atriz, mas eu já tinha antes de eu fazer a faculdade. Por experiência. Eu juntei todo o meu material pra tirar o DRT e tirei o DRT. Eu tenho, inclusive, muitos projetos autorais dentro do YouTube. Nosso projeto, inclusive, chegou a passar um tempo na Record, na TV aberta mesmo, que a gente produziu. Eu dirigi. Escrevi e a gente produziu, né, junto com toda a minha equipe, a minha mãe, o Apolo Costa também teve com a gente no projeto. Então, foi muito... foi uma experiência muito gratificante como profissional da área, fora das lentes, né, das câmeras. Também como atriz. É um projeto muito importante que a gente fala sobre diversidade. Então, a gente fala sobre racismo, a gente fala sobre preconceito. A gente tem um ator na trama que ele é autista nível 2 de suporte, que é o Nicolas. Então, a gente abrange todos os assuntos polêmicos, né, que não se fala. E a gente fala isso de uma perspectiva jovem, né, do olhar do jovem. A gente faz uma série de jovens para jovens. Que incrível. Nossa, eu adorei bater esse papo com você. Foi sensacional. Nossa conversa super fluiu. Total. Tô aqui falando há horas. Nossa, e se deixar, eu vou até amanhã aqui, viu? Ai, meu Deus, quase bati no microfone. Se deixar, eu vou até amanhã. Nossa, você é iluminada, muito talentosa, uma mulher inteligente, está de parabéns. Somos. E admiro muito você, amiga. Eu te admiro muito, você é maravilhosa, Isa, de verdade. E você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais. Ai, obrigada, gente. Minhas redes sociais, Instagram e TikTok. E eu não tenho Twitter. Eu sou muito velha pra isso. Eu não sei usar essa rede social. Ayumi Ju _. Então, Ayumi, A-Y-U, M de Maria I, G-I-U _. E a série que eu tava comentando, que é meu projeto autoral, tá no YouTube. Entrelaçados, o musical, é uma série musical. E tem CDB também, que é Condomínio do Barulho, O Retorno da Mila. Gente, e ela é tão fofa que ela veio aqui, né, pro estúdio e trouxe até uns docinhos que a mãe dela que fez, que é uma delícia. Gente, eu adoro doce. Então, muito obrigada, sério. Imagina. Por dedicar seu tempo pra vir aqui. Eu que agradeço pelo o convite. presente. Obrigada demais. E obrigada a você também, que acompanhou a gente até aqui. Inscreva-se no canal do YouTube do Sacodecast. A gente também tá no Spotify, então você pode seguir a gente por lá. E se você achou essa entrevista maneira, se você achou essa entrevista bacana, envia pra uma amiga, envia pra uma prima, né? Compartilha com o pessoal, que vai ajudar o Sacodecast cada vez mais trazer convidadas incríveis como a Julia Ayumi. É isso, até a próxima. Um grande abraço e um grande beijo.